TV com Tudo Mais de volta agora para falar de saúde, especificamente sobre a saúde dos seus pés. Acredito que muita gente que está em casa nos ouvindo realmente acaba não dando muita atenção a essa parte do corpo, mas nós vamos a partir de agora entender com as nossas convidadas que é muito importante sim dar uma atenção especial para os pezinhos. Estamos recebendo, ou melhor, a Vera Lúcia, que é enfermeira e podóloga. Boa noite, Vera. Boa noite. E também a Dagmar Salete Oliveira Costa, que também é podóloga. Muito obrigada a ambas. Bom, Vera e Dagmar, primeiro eu quero conversar com vocês, saber de vocês, ou melhor, o que define uma pessoa cuidadosa com os pés? Que cuidados, ainda que básicos, são estes? Olha, o mais importante é a higienização dos pés, tá? Tu estando com o teu pé sempre limpo, tu não tem problema nenhum, né, de contrair nenhum tipo de doenças do pé. Onicopatias, que a gente chama, né? Limpo seria pelo menos um banho ao dia. Banho ao dia. Unhas sempre bem cortadas, né? Isso, assim, ó, é o ideal. Tem um comprimento exato, né? Nunca cortar cantos. Levemente arredondá-los. Tá. Isso seria o básico, nem né? cortar demais, para também não machucar, não chegar naquela parte da pele. Nunca. Nunca nem cortar demais nem de menos. Tem sempre um limite, né? Unha grande, por exemplo, pode deixar com que fiquem sujeirinhas embaixo da unha e isso cria algum tipo de infecção? Qual seria o problema nesse caso? A unha grande, o que dá para observar, o que acontece? Acontece com a pressão nos calçados, ocorre um deslocamento da unha, que daí contribui até pelo início, né, de uma micose, né? Ocorre uma proliferação dos fungos, né? E ocorre uma micose. O uso de sapato apertado. Porque a proliferação, esses fungos já estão na nossa pele. Uhum. Então, são naturais, estão já no nosso corpo. Estão no nosso corpo. Mas se a gente deixa isso acumulando, porque à medida que a gente vai caminhando e andando de sapato, a gente vai perdendo pele, a própria pele morta a meia vai fazendo o atrito e vai tirando essa pele. E essa pele depositada ou numa meia ou num calçado que não é higienizado e o pé também não higienizado, vai provocando realmente o fungo. Aí qualquer, por exemplo, um atrito que provoque e que faça alguma área de abertura de porta de entrada, um pequeno ferimento. Até às vezes o próprio sapato vai roçando, esfolando. Vai esfolando, aí abre uma porta de entrada que vai criando fungo. Até a propensão, por exemplo, como a gente vai falar hoje aqui dos idosos e dos diabéticos, eles também têm diminuição de circulação periférica. Então, como a gente já não tem uma circulação muito eficaz nos pés, porque o nosso corpo é muito inteligente, à medida que a gente vai envelhecendo, passa a ser supérflua a circulação superficial. E ela vai cuidar do que é mais importante, que é o coração, o cérebro e os órgãos mais internos. Por isso, muitos idosos têm problema de circulação nas pernas. Por isso, nós estamos vendo até uma foto ali, ó, de idosos, tá? De idosos e de pessoas que têm uma unha extremamente, como se fosse em garra, né? Ela está pontiaguda porque ela está extremamente endurecida por um fungo ou por um ressecamento até próprio da própria idade, que a gente vai perdendo umidade nessas áreas também. A unha também desidrata, então? Desidrata, e como o corpo desidrata, a unha principalmente. A unha, a pele da unha. Então, essa unha em garra é mais difícil de tratar. Então, se você deixa ela crescer demais, além disso, ela vai levantar a ponta, né? Então, vai fazer ferimentos nos pés. Essa é uma unha de uma pessoa idosa, mas essa ainda está cuidada. Essa já está em tratamento, digamos assim. Já está em tratamento. Eu digo sempre que 80% da população vai ter em algum momento da vida, depois de 60 anos, fungo. O fungo não mata, mas deixa um aspecto feio nos pés, né? Prejudica, né? Então dá um aspecto feio, mal-estar, diminui a autoestima de algumas pessoas. Então, acho que se cuidar com higienização, como a Dagmar falou, importante, não só a limpeza,
mas também secar bem os pés, principalmente entre os dedos dos pés. Muita gente deixa de secar os pés, né? E aí sai é que do banho, seca frieira. o corpo, também male, seca o corpo, sai e o pé fica abandonado. Exatamente. E aí é onde surgem as frieiras, porque frieira também é provocada pelo fungo, que a gente já tem na própria pele, e junto com a umidade e esse abafamento do calçado. Agora, no inverno, é muito comum aparecer a frieira. E tem que lembrar que a frieira pode provocar uma doença chamada erisipela. Que seria? Que seria aquela que a gente chama zipra. Aquela perna fica vermelha, inchada, da febre alta. Assim. Não, e a pessoa tem depois propensão à abertura de feridas nas pernas. Então, o que pode começar com uma coisa boba, uma coisa mínima, exatamente. que as pessoas às vezes nem prestam atenção e dizem, ah, deixa que eu vou passar uma pomadinha X, um talquinho Y, e isso acaba tornando-se um problema bem mais grave, que inclusive pode se espalhar pelas pernas, pelas outras partes do corpo. Claro, perfeito. Inclusive, eu gostaria que vocês nos explicassem, então, qual é a diferença entre tratar, como vocês já deram as dicas básicas, dos pés em casa, e qual é o momento de procurar por um podólogo? Qual a diferença de procurar, então, um tratamento profissional? Existe um momento exato, uma idade ideal, ou ainda que não tenha nenhum problema no pé, é bom visitar um podólogo? Eu ainda penso pela profilaxia. Tu tens que cuidar agora, né? Para tu ter saúde, né, do pé. Até como uma prevenção. Uma prevenção. O podólogo, na verdade, trabalha muito em cima de prevenção, né? Então, nós não só desenvolvemos o cuidado da unha. Se tiver algum problema mais sério, a gente encaminha para os outros profissionais, que é o médico, é um fisioterapeuta para acertar a forma dessa pessoa caminhar, um ortopedista que às vezes está pisando mal ou está provocando alguma lesão no pé. Então, a gente também trabalha muito em cima de orientação, não só no cuidado em si. Tem um olhar atencioso para o todo, né? Para o todo, para a saúde dos pés, né? A gente também orienta o uso, de repente, de palmilhas, de cremes específicos para os pés, que hoje no mercado tem uma gama muito grande de cremes específicos para os pés, para cuidar dos pés, né? Então, podemos dizer que seria bacana levar desde as crianças nos podólogos? Nós temos desde a infância? Nós temos bebês. Bebezinhos. Nós atendemos bebês, porque muitas vezes tem uma unha muito frágil e normalmente as mães de primeira viagem acham que tem que deixar essa unha crescer. Essa unha crescer acaba ferindo o bebê. Ou, às vezes, corta demais e essa unha acaba encravando. Também machuca. Ou até pelo tipo de pezinho que a criança tem, já vai encravando. Então, nós temos vários bebês que a gente atende. Então, a gente atende bebês até 102 anos. Nós temos um cliente de 102 anos. E isso evita que, ao longo da vida, na fase adulta, a pessoa vai ter que enfrentar um problema ainda mais difícil de ser tratado, de ser curado. Então, muitas vezes a gente só trata na orientação da mãe, de como fazer esse corte de unha, em que momento cortar esta unha do bebê, porque a criança também não para, né? E se move, daqui a pouco você acaba fazendo uma lesão porque o bebê puxou a mão. Claro, eles ficam inquietos, às vezes as mães esperam os bebês dormirem para cortar, mas mesmo assim, às vezes a criança também acorda, fica um pouco agitada, acaba atrapalhando, né? Vocês diziam, então, que atendem desde os bebês até as pessoas mais velhas, como você disse, um senhor de 102 anos. As pessoas na fase de terceira idade, os idosos e pessoas com diabetes, então elas têm que tomar alguns cuidados especiais, é isso? Sim. Cuidado bem maior. Bem maior. Principalmente pés diabéticos. Tem cortes corretos, né? Até assim, o que é muito interessante, que dá para observar com o pé diabético, é a mudança na textura da unha, sabe? Eles têm a tendência a espessar mais a unha e a pele fica mais ressecada. E acaba fragilizando todo o pé. E assim, ó, até o hidratar o pé, como a Vera estava falando, é muito importante. Por quê? Para trabalhar toda essa parte da aspereza da pele. Só que o detalhe, nunca colocar entre os dedos o hidratante, o creme. Nunca, até pelo fato que ela falou também. Porque assim, ó, o cuidado diário, o exame diário que tem que ser feito em pés diabéticos é essencial, que vai prevenir outros tipos de doenças. Porque o que ele vai fazer? Ele vai observar se tem frieira, como a Vera falou, algum tipo de rachadura, algum tipo de lesão. Caso ocorra isso, ele já tem que avisar o médico.
porque é muito preocupante casos que chegam a levar a amputações, né? Porque os diabéticos e até os próprios idosos, né, eles enfrentam uma dificuldade bem maior de cicatrização, por exemplo. Então, se tiver uma pequena ferida que seja negligenciada, isso pode se tornar algo grave e bem incômodo. E além da cicatrização, por exemplo, o diabético, com o decorrer do processo do diabetes, quanto mais tempo ele tem diabetes, ou mais tempo esse diabetes está descontrolado, ele vai tendo perda de sensibilidade tátil, né? Então, ao calor, ao frio, ele não sente. E tem alguns slides que a gente tem em curso que a gente faz sobre o pé diabético, de coisas que se encontram também dentro dos calçados. E por ele não ter uma sensibilidade como a nossa, ou preservada, ele muitas vezes coloca um calçado sem sentir o que tem dentro. Às vezes não sente nem dor. Não sente dor e não sente que tem um objeto a mais dentro do calçado. Olha. Então, sempre que a gente recomenda que a pessoa pegue um sapato e que está lá guardado, ele sempre bata o sapato, cheque para ver se não tem nada dentro. Porque pode ter uma moeda. Até um pequeno inseto, né? É comum que entre. Agora, claro. Período de inverno, a gente tira os sapatos do guarda-roupa. Muitos estão com bolor, muitos estão mofados. Exatamente. Também merece uma higienização correta. E pode estar até com uma pequena aranha, alguma coisa, né? Sim. Falando dos calçados, aproveitando o gancho, higienização dos calçados agora na época do inverno. Tem algum cuidado específico que vocês recomendam? Olha, a gente sempre recomendava uma solução. Mas hoje tem no mercado um produto chamado Lisoforme. Tá, que é prático, Lisoforme Spray, que é prático, é fácil, acha em supermercado, acha em lojas especializadas, tá? Você borrifa o Lisoforme dentro do calçado, mas antes é importante que se limpe o calçado, como você falou também. Agora é a época que a gente tem o sapato guardado lá no armário, muita umidade, e como ele está branco por fora, aquilo é fungo, por dentro imagina que esteja pior. E normalmente o que as pessoas fazem? Limpam por fora, que é onde a gente vê. Estética, né? E por dentro não. Então, por isso o Lisoforme. Antes disso, passa um pano para tirar esse bolor que está por dentro. Usa o Lisoforme nos calçados, ele não estraga o calçado, não estraga o couro. Coloca dentro de um saco plástico esses calçados já com Lisoforme e deixa por 24 horas fechada no lugar para secar. Para o produto impregnar Para o produto impregnar e também fazer secagem desse calçado junto, e junto o Lisoforme vai fazer colocar o efeito. O calçado no sol, sempre para ventilar, é importante. É importante. Guardá-los no guarda-roupa imediatamente após Alternar o uso. Sapato é importante também. Não usar o sapato consecutivamente. Para deixar ele resfriar esse sapato, secagem desse sapato, porque a gente perde quase 500 ml de água pelos pés. Suamos bastante pelos pés. Suamos pelos pés, né? Claro. Então, a dona de casa que acabava usando vinagre para limpar os sapatos, que eu acho que isso é bem comum, vocês devem ouvir, né? Mas Lisoforme. Então, não tem problema. Tem um Lisoforme. Não tem, porque o vinagre branco, ele é astacético. E ele também é um antifúngico. Então, antes usar o vinagre do que não usar nada. E realmente descuidar do sapato. Mas o Lisoforme é uma coisa que é prático, dá para usar todos os sapatos da casa. Acho que a vantagem seria que é prático. Que provavelmente não tem o cheiro do vinagre, que a gente faz a limpeza dos sapatos com a mão um pouco mal cheirosa. E pode ser que o vinagre também estrague um verniz ou um couro mais delicado e tal. E como ele é spray, ele não estraga. Ainda sobre sapatos, tem algum tipo de sapato que as pessoas devem evitar, fugir? Algum sapato que seja armadilha mesmo para os pés? Algum tipo de ponta? Quem sabe os femininos? Os femininos... outra coisa que a gente tem que observar no pé do diabético, até vou mostrar pelo meu, que é normalmente tem como que a gente mostrar tem. O detalhe do pé Não, já mostro. Esse meu sapato é um sapato que a maioria das mulheres usa, mas ele é extremamente fino na ponta, ele não tem uma plataformazinha. Então, se você vai andar na Philippe Schmidt com esse sapato, você vai sentir todas as pedrinhas, as deformações. Claro, bem comum isso. Bem comum. Então, para o diabético, é melhor que seja um calçado que tenha uma plataforma mais grossa. Um solado reforçado. Um solado reforçado. Por quê? Qualquer pedrinha que eu pegar, um prego, uma tachinha, coisa parecida, não vai chegar a penetrar no meu pé. Porque eu tenho tudo isso aqui de sola. Ótimo. Né? Então, isso é uma plataforma ou
um solado mais grosso, não fino como esse meu já pro é uma dia a proteção dia. a mais, né? Em relação às meias também as pessoas têm que tomar cuidado ao comprar meias. Às vezes a gente compra aquelas meias em promoção, compramos várias de qualquer tipo de material e nem sempre são os mais recomendados, né? Aqui ela vai mostrar uma meias de algodão, tem meia alguma... de algodão. O ideal é usar meia de algodão. Meia de algodão e o mais interessante, principalmente para pés diabéticos sem costura, né? Ah, sem a costura, sem mais a costura, maleável. mais maleável, até pelo fato que a Vera estava falando, né? Que como ele perde a sensibilidade, a própria costura pode causar um tipo de lesão. Se estiver incomodando, ele não vai perceber e a longo prazo isso pode causar também. Por exemplo, ó, adoro meia fina e uso sempre no inverno. Eu viro todas as minhas meias do avesso, porque tem a terminação da meia de nylon, mesmo assim ela tem uma costura. E se você deixa a costura virada para o seu pé, ela pode friccionar e fazer um calo. Então vire sempre a meia do avesso, porque a costura vai ficar do lado de fora. Aí esse atrito é menor. Temos também aqui alguns exemplos de solas, né, que você pode acrescentar. Na verdade, são palmilhas, né? Que a gente não precisa. Quem recentemente descobriu algum problema específico ou contraiu diabetes e tem que aumentar os cuidados, não precisa se desfazer dos sapatos, né? Não. Pode colocar uma palmilha, até pessoas, né, que não necessariamente estejam nessa situação, mas que também podem reforçar os cuidados com os pés. Uma coisa que é importante observar e falar para o diabético, que o pé do diabético tem que ser protegido por sapato fechado, na frente, de preferência, a proteção dos dedos do pé, tá? E em cima também, porque qualquer coisa que possa machucar. Chinelo de dedo para um diabético não é recomendado, porque o chinelo derrapa, escorrega e as primeiras coisas que você vai encostar são os dedos dos pés. Se topar com alguma coisa, bater. É os pés, né? É os dedos, principalmente o dedo do pé super maior. Exposto. Então tem que sempre cuidar com o calçado fechado. Ah, mas eu não gosto. Existem sandálias do mercado também, que são fechadas na frente para proteger os pés. O pé respira pelas aberturas nas laterais, mas a frente do pé é protegida, que acho que é a parte mais sensível. E as palmilhas, por exemplo, se tem alguma área de pressão, você consegue moldar essa palmilha no pé para que ela diminua a área de pressão. Tem umas formas de melhorar essa caminhada para que evite esses ferimentos nos pés. Claro. Tem protetores. O mercado oferece uma vasta vantagens e vasta gama de produtos, enfim, de possibilidades, né? Nos últimos 10 anos estão se preocupando com isso. E estão aumentando, os produtos em mercado. Bom, quem tiver mais dúvidas, quem estiver passando por algum problema, precisar passar pelo tratamento das nossas podólogas, a Vera e a Dagmar, pode encontrá-las na Clínica dos Pés, aqui na capital. Se você tiver com alguma situação e se quiser apenas só cuidar, né? Não precisa estar com algum problema, algum machucado, A gente faz avaliação gratuita também. Ótimo. Então, quem quiser ir lá reforçar os cuidados com os pés, fazer este mimo para si, as meninas estão à disposição. Muito obrigada, boa noite para vocês. Boa noite.